Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nessa noite para estudar a Tua Palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo, por ter nos trazido em paz. Nós queremos te pedir que o Senhor continue abençoando nossas vidas, para que sejamos cada dia mais, ó Deus, instruídos pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Bom, vou continuar por aqui, irmãos, porque aqui no computador aqui não tá passando. Então, irmãos, hoje vamos para a aula de número 3. Vamos lá, irmãos. Aula de número 3, o líder e o gerenciamento pessoal. Aqui nós vamos falar, irmãos, sobre a vida do líder em si. Para isso, nós queremos fazer uma leitura na palavra do Senhor, que encontra-se em primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Versículo de número 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse versículo é muito forte, né, irmãos? Mas é a realidade. O que diz esse versículo é o seguinte: se eu não estiver bem, não tem como eu pastorear ou liderar outros. Porque ao mesmo tempo, se uma pessoa, por exemplo, estiver pensando em pular do abismo e chegar do lado dela e falar assim, eu estou pensando em pular também junto com você, não vai resolver a situação. Então o que você tem que fazer é fazer com que essa pessoa não pule, que encontre outras situações, outros meios. E é isso que nós vamos falar, viu, irmãos? Nós vimos aí já a igreja e sua organização, liderança cristã, foi na aula passada. Hoje, então, nós vamos ver a lição de número 3, o líder e o gerenciamento pessoal. Hoje nós temos aí, então, esses pontos aqui, ó. Introdução, o planejamento, a administração do nosso tempo, o controle das finanças. Aí, a partir do 4, vai ser o líder e o controle do estresse. E, por fim, irmãos, é bem pequenininho lá no final, a vida do líder com Deus. Tá? Então, vamos aí, irmãos, para a nossa introdução. A introdução no livro dos Irmãos diz assim, ó, o líder ele precisa saber governar bem a si mesmo, mantendo controle sobre todas as áreas da sua vida, seu tempo, suas finanças, sua vida pessoal, moral, sua família. Por exemplo, se o líder não estiver bem numa dessas áreas aqui, dificilmente ele vai conseguir resolver a situação. Irmão, é tão sério isso aqui sobre a questão da família, e aí entra num assunto aqui que a gente pode até gerar um debate aqui, mas nós não temos tempo para esse debate. Mas um pastor que se divorcia, é uma opinião minha, tá? Um pastor que se divorcia, se for por razões, né, de que o cônjuge dele foi infiel, tá tudo bem. Mas como está acontecendo nos dias atuais, de divorciar e por nada, 3 vezes, 4 vezes, irmãos, por nada. Aí eu digo com toda convicção, irmão, eu sei que tem pessoas que podem ser contra mim e até se levantar e levantar comentários, mas eu digo, irmão, um pastor que faz isso, ele não tem condições de chegar um dia e falar para uma pessoa assim, não divorcia não, não divorcia não. Com que autoridade ele pode falar isso, irmão? Se foi por infidelidade que ele divorciou. Agora, divorciar por divorciar, porque a mulher é mais idosa, e é uma mulher talvez doente, aí ele vai arrumar uma novinha,
Irmão, com que autoridade um pastor tem para falar sobre divórcio? Então, por isso, irmão, o líder em si, e aí, irmãos, vai falar muito sobre pastor aqui, mas vai falar aqui, quando falar pastor, pega para você também como líder. Líder de casa, líder da família, líder dos seus filhos, por aí vai, tá? Então, quem não consegue gerenciar a si mesmo, não terá condições de administrar a igreja de Cristo. Você tem que assumir aqui o púlpito, seja para pregar, seja para liderar, seja para estar na frente de igreja, você tem que estar bem com Deus. É por isso que eu disse na lição passada. Muita gente, irmãos, quer o cargo, mas não quer a carga. Pastorear não é fácil, tá? E esse autor aí, J. Grant, ele apresenta 3 prioridades, irmãos, na nossa vida. E que o líder tem que colocar em prática essas 3 prioridades. E, no caso aí, prioridades máximas, né, na nossa vida. A minha responsabilidade para com Deus, para com os outros e para comigo mesmo, tá? E Jesus, ele vai dizer isso aí. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amarás ao teu próximo como? Então, são 3 pontos aqui. Você tem que amar a Deus, você tem que amar o próximo e você tem que amar você mesmo, tá? Então, irmãos, o texto, ele deixa bem claro que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre ao próximo, cumprindo a nossa missão. E aí nós temos essas 3 prioridades aqui, olha, Deus, o próximo e nós mesmos. Vamos aqui que eu preciso andar bem rápido aqui, tá? Essas 3 prioridades, irmãos, elas devem estar intimamente relacionadas. Não tem como desvencilhar essas prioridades, tá? Assim, quando nós oramos, observamos a palavra de Deus, estamos colocando em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, satisfazendo nossas necessidades. Existem outras prioridades, irmãos, e essas outras prioridades também estão interligadas com essas aqui, tá? Prioridade na vida de um líder que não pode ser esquecida. Aí nós entramos, quando eu devo amar o próximo também, isso engloba o quê? A minha família, o meu lar. E o lar, irmãos, ele é o porto seguro de toda pessoa. E principalmente, irmãos, do pastor e do líder. O líder, irmãos, ele tem que ter este pensamento. Eu estou saindo agora, mas eu vou ter para onde eu voltar. Eu vou ter para onde eu chegar e ser abraçado pelos meus filhos, ser abraçado pela minha esposa. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada, tá? Então, a família, que é o porto seguro, aí temos, irmãos, a igreja também. A igreja também é uma prioridade. Agora, tem que ser colocado como que é essa prioridade, tá? E o trabalho, irmãos, também é prioridade. O trabalho é ordenança de Deus. Tem gente que fala assim, olha, eu queria encontrar quem foi que inventou o trabalho. Então, eu apresento ele, Deus que inventou o trabalho, tá? Então, e geralmente quem fala isso aí tem um pingo de preguiça também, tá? Não, nem alguns cargos precisa ser casado, outros não, tá? Outros não. Por exemplo, liderar a mocidade tem que ser casado? É bom que seja, mas tem que ser casado? Irmão, quantas igrejas? Liderar uma mocidade precisa ser casado? É obrigatório ser casado para ser líder de mocidade? Não, irmão. Tem líder, tem pessoas solteiras que dá exemplo, dá de 10-0 em casado. E tem jovens que lideram, que os outros olham para ele e falam assim, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Então não há necessidade de ser casado. Agora, é uma segurança. É uma segurança. Se você colocar um rapaz, uma moça que são casados há pouco tempo, tal, na frente de uma mocidade, que
os jovens vão ali se sentir bem com aquela presença dele ali, tem aquele espírito jovem mesmo, não tem problema nenhum, tá? Então, não há necessidade, alguns cargos. O pastor, é o mesmo pensamento, irmão. Eu vim de uma igreja onde não consagra diáconos sem ser casados, tá? Presbítero piorou, irmão. Não consagra presbítero sem ser casado, tá? E isso, infelizmente, acontece, irmão, por quê? Por causa dos problemas da juventude. Irmão, nós não estamos falando que a juventude é um problema, não. São problemas da juventude, tá? Porque o jovem, irmãos, ele está procurando em tudo, ele tá tendo novidade, essas coisas assim, e está sendo bombardeado. E principalmente em que área? Pronto. Tá? A questão da Igreja Católica, os padres não ser casados, não é pela questão de que Pedro não era casado, não. Na realidade, tem uma coisa escondida. Já estou fugindo do... porque a outra parte vai ser do irmão Samuel, viu, irmãos? É psicólogo. Pois é, não tem uma necessidade de ser casado. Eu disse agora mesmo. Não tem necessidade. Irmão, se um jovem der exemplo na igreja, pode colocar ele à frente de uma mocidade, irmão. Se um jovem der exemplo na igreja, ele pode ser levado ao diaconato? Pode, tá? Agora, quando se fala na Bíblia Sagrada, diz assim, olha, convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher, entendeu? Agora a questão da Igreja Católica, irmão, entra em uma outra seara, tá? Não é pela questão de Pedro, o Papa não ser casado, não é isso não. É porque a Igreja Católica chegou a algum tempo, irmãos, em que não queria deixar herança para os líderes que estavam na frente das igrejas, tá? Ou seja, quando um líder morria, quem é que ia ficar sustentado pela igreja? A esposa, a família. Então juntou tudo isso e instituiu-se o celibato. Não é, irmão, essa conversa aí de que porque Pedro, porque Papa, o padre não pode ser casado, não sei o quê, isso é uma invenção, tá? Irmão Renato, já sanou, né? Sanou. Vamos lá. Irmãos, daqui a pouco vai ser o psicólogo Samuel, nosso psicólogo, que vai falar sobre estresse, tá? Por isso que eu preciso andar rápido aqui, tá? A igreja, irmãos, é o centro do propósito divino, tá? Sua existência deve-se à soberana vontade e sabedoria de Deus. A família é a instituição mais elevada do homem, instituída por Deus com o propósito de trazer felicidade ao homem. Então, irmãos, é sempre aquela prioridade, irmãos. Nós já falamos sobre a questão de prioridades aqui. Quem tem que estar bem em primeiro lugar é você. É você que tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, você não vai dar conta de cuidar da sua família. Tá? Então, aí vem a família. Em terceiro lugar, vem a igreja. Em primeiro lugar de tudo, vem Deus, né? Deus. Nesse caso aqui, em escalas aqui, nós podemos colocar Deus, você tem que estar bem, a sua família tem que estar bem, e a igreja. E aí, o trabalho, tá? Mas o trabalho junto com doses aqui, tá bom? Vamos lá. O cuidado com a família é mais importante, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, foi o que nós falamos aí. E o trabalho, irmão? O trabalho
também tem que ter o lugar nas prioridades, que nós já falamos sobre isso aí também, tá bom? Irmãos, todas essas responsabilidades, elas são fundamentais à nossa vida, à vida de um líder. Só é possível, porém, desenvolvê-la quando este aprende a gerenciar a própria vida, tá? E para isso, irmãos, nós precisamos de quê? De planejamento, tá? De planejamento. Nós temos que nos planejar. Todo líder tem que se planejar. Irmãos, eu não estou dizendo que eu estou longe ainda de ser isso aqui que nós estamos falando aqui. Mas eu deixei tudo pronto lá. Agora, o que eu faço? Eu já chego, vou editar os vídeos, eu já deixei todos os versículos, já deixei tudo no ponto, tudo certinho, para não ter que ficar quebrando a cabeça com coisas que eu poderia ter feito isso há mais tempo. Isso se chama planejamento. E aí ele conta um fato interessante aqui do fazendeiro, que vocês podem ler aí. O fazendeiro saiu para arrumar o trator. No meio do caminho ele foi encontrando tantas coisas, que aí acabou o dia, ele não arrumou o trator. Isso aí, irmãos, é falta de planejamento, tá? Devemos definir os objetivos, um programa de atividades, tá? E ele vai citar aqui também Lucas 14, irmãos, sobre Jesus falando, um homem que vai construir uma torre, primeiro ele precisa estar vendo se ele tem condição ou não de terminar essa torre, tá? E aquela questão da guerra também contra o outro. Se um está vindo contra ele com um exército de 20 mil e ele tem um exército de 10 mil, pede condição de paz, tá? Isso aí se chama planejamento. O tempo, irmãos, nós temos que administrar o nosso tempo também. E infelizmente, irmão, agora nós precisamos lavar, né, a roupa em casa mesmo. Irmãos, infelizmente, isso aqui, administrar tempo, irmãos, é uma coisa, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Administrar tempo é uma das coisas mais difíceis nos dias atuais, tá? Mas o líder, ele tem que administrar o tempo, tá? O tempo é algo, irmão, como ele diz aqui, ó, que não se renova. Esse dia que nós passamos aqui, não volta mais. Não volta. E se você perdeu o seu tempo nesse dia, isso que você perdeu hoje, não volta mais também. E aí alguém disse, tem uma frase interessante, mas ao mesmo tempo ela é assombrosa, que nos cemitérios estão os maiores sonhos. Você sabia que no cemitério pode estar lá a cura da AIDS? No cemitério pode estar lá a cura do câncer. Sabe por quê? Porque alguém morreu com aquilo lá e não colocou para frente a sabedoria que Deus deu para ele. E morreu junto com ele. Ele perdeu o tempo e não colocou para frente o que Deus deu para ele. Tá? Então, o tempo, ele não pode ser esticado, mas rende muito quando é bem programado. E ele traz aqui, irmãos, alguns empecilhos à administração do tempo. Primeiro, irmãos, o excesso de tarefas. Tá? É abraçar tudo, querer abraçar tudo. Tá? Outro problema, o excesso de interrupção. Quer ver um negócio aqui? Você vai estudar a Bíblia e coloca o celular do lado. Irmão, você não vai estudar não. Não consegue estudar. Toda hora ali olhando o WhatsApp, toda hora olhando alguma coisa, televisão ligada, rádio ligado, seja o que for. Menino. Quando eu vou estudar, eu deixo meu celular em outro ponto, em modo avião, justamente por isso. Porque eu sei que se eu pegar já era. Não presta atenção, irmãos. Não presta atenção. E pode ter certeza absoluta, alguma coisa vai acontecer ali para você parar de estudar. Tá? Excesso de interrupção, excesso de reuniões, irmão. Tudo líder vai fazer reunião. Tudo vai fazer reunião. Isso aí não é administração do tempo. Tá? Outra coisa, irmãos. Tendência à procrastinação. O que é procrastinação? Deixar tudo para... Aí se eu faço amanhã. Não, amanhã eu faço. Amanhã eu lavo as louças. Quando você chega, tá aquele gigante, né? É igual eu faço a leitura anual, né, da Bíblia Sagrada. São 3 capítulos, às vezes 4 capítulos. Irmão, quando eu deixo de ler
um só por algum problema que aconteceu, ou sei lá, irmão, aí no outro dia você tem que ler 8 capítulos, irmão. E você fica, meu Deus, por que eu não li? Por que eu não li? Então, todo dia você tem que matar um leão. Porque se você não matar o leão hoje, amanhã são 2 leões que você tem que matar. Tá? Então, procrastinação é isso, deixar para depois. Tá? E nós temos que aprender, irmãos, a programar o nosso tempo. Irmão, eu estou falando isso aqui, mas eu estou dizendo, é fácil, irmão. É fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, tá? Então nós temos que ficar sempre no foco, as tarefas, os compromissos e as coisas circunstanciais que vão acontecer. Tá? Então nós temos que ter em mente isso aí. E uma coisa interessante que ele fala aqui, irmãos, que eu acho que pouca gente faz isso, é a questão de colocar uma hierarquia de valores nas coisas que você vai fazer. Então, algumas coisas são super importantes, marque aquilo ali como super importante. Outra coisa, as muito importantes, coloca aquilo ali como MI, muito importante. E importante e pouco importante. Tá? E existe uma escala aqui, irmãos, que ele fala aí no livro, que é o princípio de Pareto. Tá? 80% e 20%. Tá? E ele diz aqui que se você souber, e está bem explicado no livro dos irmãos, não tem como a gente ficar aqui falando por causa do tempo, mas se você souber administrar, irmão, e você olhar para isso aí, você vai perceber que 80% do tempo que você não pôs para frente o que você deveria fazer, eram coisas simples, eram coisas que daria para administrar. Tá? E aí ele vai falar aqui, irmãos, como que a gente administra aí, também, irmãos, vencendo a desorganização. Irmãos, isso aqui é difícil. Para mim, eu sou meio desorganizado. Eu estou tentando aprender com a minha esposa. Ela é organizada. Tá? Tem quase 30 anos. Tá? Então, irmãos, olha ali, ó. Olha a gravura ali. É um guarda-roupa. Do lado esquerdo de vocês ali, é o lado do homem, é o lado do Célio. O do outro é o lado da Eliette. Irmãos, a gente tem que ser organizado. Agora, tem gente que é desorganizado. Coloca assim, não sabe aonde colocou. Mas tem gente também que é organizado demais. Ele organiza tanto, ou ela organiza tanto, que não sabe aonde colocou também. Então, você tem que ficar no meio, tá? Você tem que ficar no meio. Outra coisa, irmãos, é programar as reuniões. Se você é líder, programe o que vai ser dito nas reuniões, tá? Para não ficar fazendo várias reuniões. Controle das finanças, irmão. Isso aqui é um problema sério na vida do líder. Se um líder ele não tem controle financeiro, pode ter certeza, irmão, até o casamento dele pode acabar. E uma das causas que acaba casamento, que dá divórcio, daqui a pouco vai ser mostrado aqui, é o descontrole financeiro. Cuidado com isso. Cuidado com isso, tá? Então, aqui está o controle financeiro, é algo imprescindível na vida de um líder. Quem não consegue administrar as suas finanças passa a ter sérios problemas, principalmente no relacionamento familiar, e terá dificuldade de cuidar das finanças. Irmão, aí ele dá aqui alguns conselhos. Cuidado com o cartão de crédito. Irmão, eu estava numa igreja uma vez e uma irmã chegou lá. Foi contar o testemunho. Irmãos, eu consegui um cartão de crédito. Deus me deu um cartão de crédito. Irmã, não fala um negócio desse não, irmã. Irmão, cartão de crédito é uma armadilha. Quando você gasta o cartão de crédito, você não está gastando o que é teu, não. Você está gastando um empréstimo do banco. Na realidade é isso. Então cuidado com isso. O banco está pagando lá, mas ele vai requerer o dobro do que ele está te passando. Cuidado com o cartão de crédito. É o pior de todos, irmãos, tá? Cuidado com os empréstimos. Cuidado com os empréstimos.
68 parcelinhas de R$ 400. Cuidado com os empréstimos, tá? Imprevistos podem ocorrer. Faça, irmãos, um checklist do que você gasta no mês, tá? O líder ele tem que ter ele tem que colocar esse controle, tá? E aí, falando aqui, o Procon de Belo Horizonte, irmão, ele manda para as pessoas um orçamento doméstico. Esse orçamento doméstico você pode fazer também, tá? Eu vou deixar no grupo, irmãos, tá? Por causa do tempo aqui, que eu preciso correr um pouco aqui, já estou até atrasado aqui. E aí, irmãos, aí coloca as despesas, alimentação, supermercado, padaria, açougue, tal, e vai indo aí. São escalas de prioridades, tá? E agora eu quero convidar aqui nosso irmão Samuel. Vem aqui, irmão Samuel. Eu quero apresentar aqui nosso irmão Samuel, né, porque nós estamos filmando aqui. Coloca aqui. Certo, como é que faz? Nosso irmão Samuel é auxiliar aqui na... Auxiliar? Já? Auxiliar. E, pela misericórdia do Senhor, psicólogo. E agora ele vai falar, irmão, sobre o líder e o gerenciamento e o controle de estresse. Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, para mim é um privilégio estar aqui, né? Confesso que eu estou um pouco nervoso, que é a primeira vez que eu participo, assim, né? Ativamente de dar essa aula. É interessante que quando a gente assume lideranças, quando a gente pega trabalhos, né, responsabilidades, isso vem carregado de desafios, né? E diante dos desafios, o nosso corpo, as nossas emoções respondem. E muito se é usado assim no meio popular, no vocabulário popular, meus irmãos, sobre o estresse como a raiva. Eu estou estressado. Eu estou nervoso, né? É muito usado a palavra estresse para isso, para designar um estado emocional. Porém, o estresse nada mais é, de forma técnica, a resposta do nosso corpo diante de um desafio, diante de um estressor. E esses estressores, eles podem ser estressores externos ou estressores internos. Estressores externos são estressores ali de desafios do dia a dia, perdas, divórcios, como a gente vai ver aqui, perdas, divórcios, trabalhos, desafios de maneira geral. E os estressores internos são os nossos pensamentos, os nossos traumas, as nossas preocupações. Aqui o líder e o gerenciamento do estresse, o controle do estresse. Aqui vai falar aqui que nas últimas décadas o mundo passou por mudanças, né? E desde a globalização para cá a gente vê que o mundo é um mundo mais acelerado. É um mundo em constante mudança, em constante dinâmica, né? E isso trouxe malefícios para a saúde do ser humano, irmãos. Bom, o que é estresse, né? O termo estresse, do inglês stress, né? Foi usado inicialmente pela física para traduzir um grau de comprometimento de um material que sofresse uma carga excessiva de tensão, né? E posteriormente o médico Hans Selye, pioneiro do estudo do estresse humano, usou o termo para designar, para indicar o estado de uma pessoa que está sob pressão, o esforço em adaptação, né? Adaptação do organismo, né? O organismo ele passa por uma adaptação, né? Então assim, vamos lá, você pega uma liderança aqui na igreja, você pega aqui a liderança de casais, por exemplo. Meu irmão, o que não vai faltar é problema, o que não vai faltar é desafio. O que não vai faltar é desafio para você resolver. Situações para você mediar, né? Pessoas para você desenvolver novos relacionamentos, se querendo ou não, para quem tem um pouco de ansiedade social, isso por si só já são estressores, né? E o estresse é o resultado obtido pelo homem ao criar uma civilização que ele, o próprio homem, não mais consegue suportar, né? Então, bom, o estresse é a resposta do corpo. Vamos lá. Quando você está passando por um desafio, o seu corpo começa a liberar respostas químicas do seu corpo.
nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais e espirituais, né? Tem uma parte da psicologia que vai trazer que nós somos também seres espirituais. Então, nós somos bio, parte biológica. Nós somos psico, parte psicológica. E nós somos sociais, seres sociais. E na parte biológica está o estresse, está a resposta do corpo. Então, diante de um evento estressor, quaisquer desafios que você esteja passando, o seu corpo vai liberar químicas, cortisol, noradrenalina, adrenalina. Para quê? Para que você fique em estado de tensão. Então, o estresse é a resposta do seu corpo. Você vai ter ali aquela resposta do corpo, você vai ficar tenso, você vai ter essas respostas. E na parte psicológica, acontece um fenômeno interessante, ansiedade. Por isso que a ansiedade está lado a lado com o estresse. Por isso que quando a gente está sobrecarregado, está cheio de desafios, a gente vai se sentir mais ansioso. Por quê? Porque a ansiedade ela é como se fosse a percepção psicológica do estresse, dessa resposta do corpo. E o estresse, meus irmãos, tem níveis. O estresse ele se manifesta em diferentes níveis, provocando uma série de alterações físicas e psíquicas, né? Hanselli apresenta pelo menos 3 fases da atuação do estresse no indivíduo. Primeiro vem a fase de alarme, depois vem a fase da resistência, depois vem a fase intermediária ou estresse contínuo, né? E a fase da exaustão ou esgotamento. Bom, rapidinho, voltando aqui. Nós temos... nós temos ali... atrás um pouquinho, né? Bom, no verdinho nós temos ali a homeostase, né? Que é o equilíbrio do nosso corpo. Né? A tranquilidade, você está tranquilo, você está sentadinho no banco aí, né? Você está tranquilo, você está em um estado aí de homeostase, né? Bem-estar, homeostase. Aí vem a fase ali amarelinho alerta, a fase laranjada resistência e a fase da exaustão. Passa aqui, né? Tá bom. Então, irmãos, vamos lá. Acontece o estímulo estressor, seja ele interno, por meio de pensamentos, fantasias, ou seja ele externo, por meio dos desafios diários, trabalho, enfim. Na mesma hora, o seu corpo ele manda as respostas químicas para que você tenha essa adaptação, para que você consiga enfrentar com mais energia, com mais força, esse desafio, né? E nessa fase começa a liberar ali o cortisol e a fase do alarme. Todo o organismo ele é mobilizado no estado geral, ele alerta, ele fica alerta diante do perigo iminente ou ameaçador. Aí as respostas corporais se manifestam a uma situação, até mesmo, como se fosse até mesmo uma situação de susto que o indivíduo toma, ele vai ter essa resposta de estresse. É como se fosse um susto, viu, irmãos? Não, Samuel, mas todo mundo tem esse problema de estresse? Todo ser humano? Boa pergunta, irmã. O que acontece? O estresse, ele é normal, tá, gente? O estresse, ele faz parte da nossa vida. Sem estresse, a gente não faz nada, tá? O problema é o estresse patológico, né? Quando o estresse ele se torna crônico ou quando ele se torna agudo, quando ele te paralisa, né? Vamos lá, vamos imaginar que você está andando na rua e você vê um pitbull olhando feio para você e, assim, posição de ataque. Meu irmão, na mesma hora o teu corpo vai responder e se o teu estresse ele for muito agudo, liberar um nível de cortisol exacerbado, o que vai acontecer? Você vai paralisar. Aí é o estresse agudo. Se você estiver fazendo uma prova de concurso, qual que é o problema? Você vai dar branco, você vai sentir branco, você não vai conseguir fazer aquela prova, né? Pode... Burnout? Tá, eu vou... Uhum. E aí eu tenho dúvida em relação a isso, por que isso acontece. E eu tenho dúvida na seguinte questão: tem como o nosso corpo está estressado, só que você acha que você está de boa? Porque, tipo, eu fui uma pessoa, e aí eu trago isso, né, de ser muito ansiosa, tipo, tem momentos que eu estava muito de boa, aí do nada, sei lá, meu dedo fica tremendo, não para de tremer, meu olho fica tremendo, entendeu? E aí eu acho que eu estou normal, só que, tipo, tremendo aqui, eu, e aí, gente, estou normal? Então, normalmente na fase de alarme.
Na fase de alarme, a gente fica tenso, a gente experimenta o nosso corpo mais tenso, né? Mas assim, sobre o burnout, né? O que acontece, minha irmã? O burnout é como se fosse a fase 3, a fase de exaustão, porém relacionada ao trabalho. Então, vamos lá. Estou trabalhando tanto, estou trabalhando em 2 empregos, estou me desgastando, fazendo faculdade, e aí pego vários trabalhos na igreja, né? Assim, de maneira completamente assim, exacerbada. E aí chega um momento em que eu entro num estado de adoecimento, eu chego na fase do esgotamento, eu fico assim, eu chuto o pau da barraca, eu fico indignado, eu explodo, eu começo a ter comportamentos descontrolados, descontrole emocional. Então, assim, o burnout a fase seria ali na fase 3, porém ele é relacionado à questão do trabalho, tá? Questões assim de você estar sobrecarregado e tudo mais. Bom, voltando aqui, irmãos, fase do alarme é a fase que você experimenta ali o alerta, tá, irmãos? A fase ali inicial. Você está ali de frente ali o estressor e na mesma hora o seu corpo ele manda as respostas químicas para que você consiga responder aquele desafio, tá? Tá. Voltando ali, irmã Eliette, que acontece? O estresse, ele é normal, gente. Todos nós precisamos do estresse. Sem o estresse a gente não faz nada. Sem o estresse eu não poderia dar essa aula aqui. A gente precisa de um nível de estresse para que a gente produza. O problema é se o estresse ele passar do nível a ponto de me paralisar. Por exemplo, se eu ficasse estressado aqui ao ponto de eu começar a gaguejar, de eu não conseguisse nem desenvolver um pouco assim a aula com os irmãos. Então, o estresse, quando ele chega num nível agudo, ele se torna prejudicial. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tentar relaxar, a gente precisa tentar manter a calma, né? Então... Parece que ele fala assim sobre a questão de lembrar de esticar, né, no elástico, né? Aham. Esticar o elástico. Isso. E esse esticar é normal. É normal. Quando ele passa que relaxa, que é o problema da... Isso. A tendência é o corpo tentar voltar, né, meu irmão? Depois do estímulo estressor, depois que você já consegue resolver aquele estressor, a tendência é você voltar para o estado de homeostase, o estado de tranquilidade, de relaxamento, né? Depois do evento estressor. Mas aí, as reações da fase do alarme, por exemplo, palpitações, aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, dilatação de pupilas, alteração do ritmo cardíaco e profundidade da respiração também, respiração ofegante, secura na boca, frieza nas mãos e pés, tensão nos músculos e inibição da digestão. Então você fica realmente no estado de tensão. Assim, é o oposto do relaxamento, você não está relaxado, né? Então assim, se você vê um pitbull na rua, o exemplo do pitbull, seu corpo vai mandar aquela carga de estresse para que você responda com luta ou fuga. Porém, se o estresse ele surgir na sua forma aguda e você não souber administrar por meio da sua respiração e da sua linguagem corporal, do seu comportamento, você vai se paralisar. Aí tem a outra forma do estresse, que é o estresse crônico. No caso, esse seria o ponto central aqui, viu, irmãos? Depois da fase do alarme, a gente vai entrar na fase da resistência. Na fase da resistência é porque já há um acúmulo, começa a ocorrer uma cronicidade desse estresse, dessa resposta corporal, viu? Então o corpo começa a se adaptar, o seu metabolismo, ele começa a se adaptar a essa carga contínua de estresse, né? E a pessoa fica nesse estado de tensão. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de baratas, ela vê uma barata de longe, eu usei o exemplo do pitbull, mas tem o exemplo da barata também, viu? Se vê uma barata, a pessoa tem pânico, fobia de barata, ela vai ter um pico de estresse, juntamente com a percepção psicológica, que é a ansiedade, a fobia, né? Então ela vai ter o pico de estresse ali, o corpo vai liberar aquela carga química, aquela energia. Mas imagina que a barata vai embora ou essa pessoa já matou a barata, meu irmão. Mas aí, todos os dias ela chega em casa, a barata tá aqui na cabeça. Vivinha, viu?
a pessoa não consegue se desligar desse estímulo estressor e ela fica no estado de tensão, ou seja, aquela química mantém, né? Mantém aquela química ali no corpo. Uhum. E às vezes você nem lembra dos detalhes depois. Sim. Sim, é um estado de muito estresse, né? Igual, por exemplo, um acidente, né? Eu já sofri um acidente de moto e é um nível de estresse tão grande que pode gerar o chamado estresse pós-traumático, né? Eu mesmo, depois do meu último acidente que eu tive de moto, a freada ali, os estímulos ali, eu nunca mais fiquei em paz em cima de uma moto. Toda vez que eu subo em cima de uma moto, eu fico tenso, eu fico hipervigilante, né? Ou seja, eu fico revivendo aquele trauma lá da moto. E assim, da mesma forma também no assalto, né? No assalto a pessoa chega num nível de estresse. E o engraçado é que tem acidentes que o pico de estresse é tão grande que as pessoas nem lembram de dar aquele apagão, sabe, irmão? Pode falar. Uhum. Então, o estresse ele é a resposta do nosso corpo para luta ou fuga. Então, por exemplo, você viu um assaltante, ou você vai fugir, dar aquela fuga, ou você vai para cima dele, que não é o indicado, né, pelos profissionais de segurança pública, né? Sim. Alguns estresses quando acontece na hora, que às vezes acontece, por exemplo, um relato aqui, não sei se foi um lado que o marido, né, atirou na esposa, atirou acho que no filho também, e assim, ele já tinha passado por um nível de estresse, já estava fazendo tratamento, mas chegou um dia que ele surtou. Então isso também é um nível de estresse. A pessoa vai acumulando coisas, questões ali emocionais também envolvidas, muito da percepção psicológica, e aí pode chegar assim num nível de estresse assim alto, mas ali já, porque assim, irmãos, tem a questão das emoções. Então, por exemplo, eu posso estar triste, mas eu posso estar estressado ao mesmo tempo. Eu posso estar com raiva, furioso, e eu posso estar estressado ao mesmo tempo. Como eu também posso estar com medo ou ansioso, eu posso estar estressado ao mesmo tempo. Nesse caso aí já pode ter até uma situação que gerou raiva, uma raiva intensa, e também tem o estresse presente. Normalmente o nível de cortisol desse camarada aí estava lá em cima também para ele ter tido essa atitude também. Continuando a pergunta da Fernanda, esse sentimento de estresse pode às vezes não se mover no nosso corpo, por exemplo. A nossa mente está pensando que a gente está bem, que a gente está legal, mas o nosso corpo está reagindo de outra forma. Tem que entender se o nosso subconsciente ou se o nosso cérebro tem alguma coisa a ver que talvez a gente limita o estresse e ele só reage no nosso corpo, mas no nosso mente não. Tá. Não, beleza. O que acontece? No nosso sistema nervoso central, eu já vou entrar aqui e vou tentar simplificar, para não também preciso correr com o tempo. Nós temos dois sistemas autônomos no nosso sistema nervoso central. Tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso simpático? É o sistema que ele é ativado quando você está com um nível de cortisol alto. Você está estressado, o seu simpático está atuando. Por exemplo, agora nesse momento, eu estou com o meu simpático ligado. Quando eu estava na cadeira, o meu parasimpático, que é o do relaxamento, ele estava aqui, ó. Porque eu estava relaxado, eu estava tranquilo, né? Agora eu estou tranquilo, irmãos. No início está aquela ansiedadezinha, né? Mas, pela graça de Deus, a gente vai administrando. Então, assim, o parasimpático, por exemplo, você não consegue usar o banheiro para fazer necessidades fisiológicas, certas necessidades fisiológicas, se você tiver com o seu simpático ativo, muito ativo. Você está muito estressado. E o parasimpático é o que está ativo quando você está relaxado, que te permite você fazer suas necessidades fisiológicas, te permite inclusive dormir, libera ali hormônios como melatonina, e você dorme, você tem um sono, né?
Agora, qual que é o problema? Vamos lá. Estou num nível de estresse. Um estresse assim, na fase ali inicial, um alerta. Aí eu estou tentando dormir, mas eu não estou conseguindo dormir. Estou lá na minha cama, lá, viro para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A cama está confortável, mas eu não consigo relaxar. Eu estou estressado. Tem um pouco de cortisol na minha corrente sanguínea. Eu estou estressado. Por quê? Por um estressor interno. Normalmente, se você for investigar, tem alguma preocupação do futuro, alguma questão do passado. Então, você está ali com o seu simpático mais ou menos ativado e o seu parasimpático, que é o do relaxamento, mais ou menos ali desativado. E o seu simpático está ali, rodando. E você está ali com o corpo tenso. Aí você roda a noite inteira na cama e você não consegue relaxar, você não consegue dormir, você não consegue atingir um sono profundo. Como é que a gente resolve esse problema? As técnicas de respiração diafragmática 4-4-4. Então, você puxa o ar contando 4 segundos, você prende o ar contando 4 segundos e você expira esse ar por 4 segundos. Tem algumas técnicas, irmãos, de relaxamento que a gente pode utilizar para dar uma descida nesse nível aí. Só mais aquela ali, eu vou correr aqui. Vamos deixar as perguntas para só o irmão amigo. Uhum. Aí vai dar tempo. Eu vou correr aqui, eu vou literalmente... Marcar uma consulta. Consultório. Você falou preocupações do futuro e preocupação do passado. Uhum. Em todo caso, isso só quem consegue resolver é um especialista ou geralmente a pessoa fala que a educação física ela consegue resolver. Uhum. O que a pessoa precisa procurar primeiro? Olha, o que é indicado? A gente precisa trabalhar essa tríade, né? A atividade física, alimentação e o sono. São os ajustes. A gente precisa fazer esses ajustes na nossa vida. A atividade física ajuda demais no controle do estresse. É fundamental, tá? Ter a prática de atividade física. Mas, assim, cada um de nós temos, assim, a responsabilidade, até mesmo quando a gente vai procurar um tratamento psicológico, a gente entra num trabalho colaborativo com o psicólogo. Ou seja, o psicólogo vai entender as questões ali existenciais, mas ao mesmo tempo vai trazer psicoeducação para que a gente trabalhe, por exemplo, como lidar com os nossos pensamentos. Como que eu lido com esses estressores internos, né? E Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus ele vai dizer que basta cada dia o seu mal, né? Basta cada dia, basta para hoje os cuidados desse dia, né? Então, assim, tem algumas estratégias que a gente utiliza na psicologia para estar mais presente, né? Com mais tempo eu posso estar trazendo alguma coisa para os irmãos relacionadas a ferramentas para a gente lidar com estresse, com ansiedade, com depressão, tá? Com pensamentos, tá bom? Bom, é isso aí, irmãos. A fase da resistência, né? Normalmente ali vai se prolongando esse estresse, o corpo vai se mantendo, ele vai tentando se adaptar a esse estressor. Lapsos de memória, esquecimentos, cansaço constante, né? Porque demanda muita energia desse organismo, né? Manter esse estado de tensão, esse estado de alerta, né? A queda do sistema, redução do sistema imunológico no organismo. Então, depois de uma semana muito tensa, você percebe que você começa a gripar, enfim, mais suscetível a infecções, né, doenças provocadas, no caso gripes, né, resfriados, além de afetar também o desempenho sexual também, viu, irmãos? O camarada estiver estressado. Bom, irmãos, a fase da exaustão, né? Na fase da exaustão, nós temos aí o esgotamento, realmente, quando a pessoa chega aí no limite, no estafa, né? E todo o organismo atinge um estado de saturação, né? Como se um elástico, depois de ser esticado diversas vezes, perde a sua elasticidade, né? A resiliência emocional da pessoa vai embora. Então a pessoa ela levou tanta porrada, tanta pancada da vida, de estressores sobre estressores, que ela realmente chega ali nas doenças psicossomáticas e psicológicas, né? A pessoa desenvolve transtornos ansiosos, enfim, e depressão também.
da parte que me levou a um pico de estresse muito grande, eu não lembro. Os lapsos de memória, né, irmãos? Bom, irmão, pode ser aquele apagão, né? É igual, por exemplo, quando a pessoa ela passa por um trauma muito grande, algo que é muito traumático, pode dar aquele apagão mesmo na memória, devido a um nível de estresse muito alto. Porque é muito primitivo esse sistema do estresse, né? Então a gente realmente entra num estado de luta ou fuga. Então você estava ali no curso, num constante estado de luta ou fuga, né? Assim, no seu organismo, né? Na parte psicológica. Então pode ser que essa parte da memória, assim, de você ter registrado essas memórias, elas podem ter sido reprimidas, né? Não é que você não registrou, mas elas podem ter sido reprimidas, né? E aí... Quando eu tipo, barulho de apito ou de bomba, alguma coisa muito barulhenta ali, então alguma pessoa gritava perto de mim alguma coisa, aí eu já sentia, tipo, ofegante, começava a ficar ofegante, o coração começava a disparar, e a respiração ficava muito forte. Aí eu começava a lembrar de algumas coisas que eu não preciso trazer. Trazia memórias. Se assemelha um pouco ao estresse pós-traumático, né? Vou correr aqui. O estresse pós-traumático que eu passei. Bom, então, irmãos, no início, né, ocorrem algumas alterações funcionais, né? Posteriormente surgem inúmeras lesões que provocam doenças, né, graves, como psoríase, né? Aquela alergia na pele, né, às vezes mais profundas, diabetes, distúrbios gastrointestinais, problemas cardiovasculares, herpes, graves infecções, problemas renais, enfim, são as doenças psicossomáticas, né? Porque você percebe que há uma interação aí, nós somos de fato uma tricotomia, né? Espírito, alma e corpo, né? Então, assim, as doenças da alma, elas afetam o nosso corpo. E o nosso corpo também afeta a nossa alma também, viu? Se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente pode desenvolver doenças da alma, viu, irmãos? Opa! Correr aqui. Bom, irmãos, na fase de exaustão, já para encerrar a parte aqui do estresse, né? Tem a insônia, né? Insônia, pesadelos ou hipersonia também, né? Assim, quando a pessoa ela passa por períodos aí de muita insônia, então ela vai sentir sono ali no dia a dia, né? A lapsos de memória, dificuldade de concentração, começa a afetar a parte cognitiva da pessoa, agitação, hiperatividade, irritabilidade constante, né? Então a pessoa começa a se irritar muito fácil, né? Começa a não aceitar muito bem cobranças, trabalho. Então, se isso for aplicado no trabalho, aí já entramos aí no burnout, viu? A pessoa já fica ali no limite, do limite. Dificuldade de aprendizagem, amnésia parcial, viu? A gente pode ter realmente os esquecimentos, né? Alguns esquecimentos ali, tá, gente? Bruxismo, né? A pessoa rói unhas, range os dentes, tem roer unhas também, mania de roer unhas, pontas de lápis também, tá, irmãos? Dificuldade no comportamento sexual e reprodutivo também. A pessoa sofre prejuízo na parte sexual também, viu, irmãos? Irmãos, aqui é uma escala Holmes e Haight, né? É interessante essa escala aqui, viu? Num período de 12 meses, você pode pesquisar essa escala aqui, você pode fazer o cálculo. Se você passou, são cerca de 43 estressores aqui, viu? Nessa escala. Se você tiver passado por uma determinada quantidade desses estressores, você faz a soma, e se essa soma der acima de 300, você está com um grau de estresse, dentro de 12 meses você tem um grau de estresse que é um potencial risco para desenvolver doenças, viu, irmãos? Depois a gente aprofunda aqui, mas é uma escala bem interessante, viu? Meios de combate ao estresse, irmãos, o tratamento psicológico, o tratamento medicamentoso, tá? O tratamento psicológico visa trabalhar formas funcionais da gente lidar com os estressores, justamente, irmão Hamilton, estressores internos e os estressores externos também, por meio de planejamento, organização, né? Por meio de um autogerenciamento, né? Do tempo, também do equilíbrio entre relaxamento e trabalho também, tá, irmãos? Então é fundamental a gente lidar com o estresse da melhor maneira. E na psicoterapia a gente trabalha essas coisas. Bom, irmãos, para o líder e para a igreja, né?
a oração pode ser um eficaz meio de combate ao estresse, viu, irmãos? Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer lá, Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, nós podemos ter alívio das nossas tensões em um momento de oração. Por quê? Porque nós temos a certeza de que tem alguém nos ouvindo. E a oração, a prática da oração faz a gente mergulhar mais no nosso relacionamento com Deus, viu, irmãos? Então aqui, 1 Tessalonicenses 5,7, né, orai sem cessar, Lucas 18,1, né, vai falar sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, né? E a oração, ela nos direciona nos caminhos que Deus tem para nós, tá, irmãos? Aqui já para meios alternativos de combate ao estresse, nós temos aí diminuir a carga, viu, irmãos? Diminuir a carga aí, tá? Planejar o seu dia, diminuir tarefas, assim, ver tarefas que não vão ser úteis para você ali, que estão te sobrecarregando. Veja o que é prioridade para você, meu irmão. Não pega tudo, não, tá? Então, assim, é fundamental que a gente administre com sabedoria aí o nosso trabalho. E aquela tríade, tá, irmãos? Alimentação, atividade física e um sono equilibrado, um sono adequado, viu? É fundamental também. E aqui, para nós encerrarmos, bom, reservar um tempo para descansar é fundamental, viu, irmãos? Um descanso passivo, atividade física, tirar férias, cuidar bem da sua alimentação também, né? Irmãos, aqui é o último slide, tá? O líder, ele precisa ser exemplo para os seus liderados, né? Então, 1 Coríntios 11:1 vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus, ele diz em João 15:5 que ele fala, sem mim nada podeis fazer, viu? Então é fundamental que a gente preserve a nossa comunhão com Deus, porque de fato sem Jesus a gente não pode fazer nada. E também aqui para finalizar, é imprescindível que a gente fortaleça a nossa comunhão com Deus pela oração e pela palavra de Deus. E aqui vai dizer aqui no Salmo 119, 130, né, a exposição das tuas palavras dá entendimento aos simples, viu, irmãos? E amém, Deus abençoe a todos, né? O pastor Célio aqui. Obrigado, irmãos.